Salve Maria, viva Cristo Reis! Vamos para mais uma catequese, o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E o tema de hoje, fora da Igreja não há salvação. Como entender essa afirmação dos padres apostólicos? Fora da Igreja não há salvação. Eu vou pegar aqui uma citação, já aqui na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus Cristo que nos salva. Então, nenhum outro há salvação, a não ser Jesus Cristo. E essa afirmação está aqui no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 846. Fora da Igreja não há salvação. Como entender esta afirmação? Com frequência repetida pelos padres da Igreja. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da Igreja que é seu corpo. Então, Cristo é a cabeça e o corpo da Igreja, e nós somos apenas os membros. E diz assim: apoiado nas Sagradas Escrituras e na tradição, o Concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcado com palavras, expressa a necessidade da fé e do batismo. Ao mesmo tempo, confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não pode salvar-se aquele que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quereres nela entrar ou nela perseverar. Essa afirmação aqui é muito séria. É muito séria mesmo. Fora da igreja não há salvação. Muitos que já estão dentro da igreja vão se perder. Imagina aqueles que estão de fora. Né? A porta de entrada para a salvação vem pelo batismo. É a porta de entrada da igreja, né? Mas, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio ensina a igreja é necessária para a salvação. Se não fosse assim, Jesus Cristo não tinha vindo para nos salvar. Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 19. Jesus nos afirma: Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então Jesus Cristo veio para a terra, o Deus que se fez homem, e fundou a sua igreja e nos deixou para o meio de salvação. E nessa igreja, Ele nos deixou o sacramento, Ele nos deixou os mandamentos para a nossa salvação. Então, a necessidade de estar na igreja. Por isso que fora dela não há salvação. Essa é uma afirmação muito séria. E quem está no caminho certo fica feliz. Quem está no caminho errado fica triste. E diz assim: esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem a igreja de Cristo. Aqueles sem culpa desconhecem Cristo e sua igreja. Aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas busca a Deus com o coração sincero e tenta, sob influxo da graça, cumprir com obras a sua vontade conhecida por meio de dinâmica da consciência, pode conseguir a salvação eterna. Essa afirmação também é muito séria, né? Aquele que sem conhecimento, vamos dar um exemplo aqui, pessoa que mora na roça, pessoa muitas vezes analfabeta, nunca foi evangelizada, não conhece Jesus Cristo, mas tem uma fé firme em Jesus, mas vive na ignorância, Deus pode salvar essa pessoa. Mas aquele que tem o conhecimento
e mesmo assim sabendo que a igreja é necessária para a sua salvação e ele não busca, esse quando morrer está perdido, não tem salvação para ele. E observamos aqui no parágrafo 848, que diz assim: Deus pode, por caminhos dele conhecido, levar à fé todos os homens que sem culpa própria ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Então, aquele que está sem culpa, não conhece a palavra de Deus, muitas vezes não sabe nem ler, ignora o Evangelho por não conhecer ou por não ser evangelizado, Deus tem um meio de salvação para essas pessoas. Mas aqueles que conhecem a verdade e não quer colocar em prática, não quer viver, estes não têm salvação. É o que mais a gente vê hoje, né? A pessoa diz que ama Jesus e não quer cumprir sua doutrina. Não quer viver esses ensinamentos. Não busca a palavra, não busca viver o amor. É quando morre, está no céu. Onde os padres e bispos mais mentem velório. O cara não era católico, o cara bebia, o cara fumava, o cara se prostituía, o cara roubava, mentiroso, nunca ia na igreja, aí quando morre, nas exéquias, aí está no céu. É o consolo da família, né? Está no céu nada, está no inferno. Porque fora da igreja não existe salvação. Quem está fora não vai se salvar. O que vai se salvar é aquele que, por ignorância, por não ser evangelizado, não ter conhecimento, Deus pode escolher o meio para a salvação dessas pessoas. Mas aquele que o conhecimento, que ignora a igreja, ignora Cristo, não vai viver com Cristo. Porque ele não com Cristo a vida inteira. É quando morre vai morar com ele no céu. Como? Não tem como. Jamais. Missa sétimo dia não salva ninguém. Ou você morre salvo ou você morre condenado. Para que é que serve a missa sétimo dia? As orações, os textos de rosário, para a igreja padecente que está no purgatório. Mesmo já estando salvo, eles, quando você coloca as missas, as orações, em sufrágio à alma daquele defunto, para que diminua a pena dele lá no purgatório, para que ele possa entrar mais rápido no céu. Aí serve para isso. Mas para quem está condenado não serve. Texto, rosário, oração, súplica, missa não serve. A missa não salva, porque na hora que a gente morre, a gente já vai direto diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 10. Então, diante do tribunal de Cristo, você vai ser julgado. Diante de Jesus Cristo. E lá você decidir o céu diretamente, se morreu em estado de graça, sem nenhum pecado. Purgatório, se morreu com pecado venial, leve. Purgatório para poder purificar e entrar no céu, porque no céu não entra pecado. E que morreu em pecado mortal após a morte, desce imediatamente para o inferno. Essa é a realidade. De lá não sai mais. Então, devemos ter muito cuidado. Fora da igreja não existe salvação. Muitos que estão dentro da igreja estão se perdendo, vão se perder. Como está lá em Mateus 7,21, Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Os que estão dentro vão se perder. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, temos milagre. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Mateus 7, 13 e 14. E Jesus nos afirma: entrai pela porta estreita e largo espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão. Apertado, porém, é a porta e o caminho que conduz à vida eterna, e poucos o encontrarão. Quer ser santo? Como Jesus explica lá no livro do Levítico, também no Sermão da Montanha, ele diz: santo como vosso Pai do céu é santo. Busque viver a santidade. Palavra de Deus todos os dias. Vida de oração. Santa Missa.
Buscar o sacramento da penitência sempre quando precisa, da confissão. Essa é a afirmação da igreja. Fora da igreja não existe salvação. Você nega Jesus Cristo a vida inteira, uma vida mundana, desgarrada, não se arrepende do que praticou, e quando morre quer morar no céu. Não vai, meu irmão. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 882, nos diz, né? Eu venho aqui pertinho aqui, confirmar aqui para a gente não falar errado. E a gente tem que ensinar e mostrar o que a igreja ensina. Né? Parágrafo 982 do Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 982, não há pecado, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mal culpado que seja, que não deva esperar com segurança seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo morreu por todos os homens e quer que sua igreja, as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Então a igreja está para nos salvar. Não há pecado mais grave que seja, que a igreja não tenha autoridade para perdoar. Basta que o pecador se arrependa, reconheça seu pecado, se arrependa, peça perdão a Deus e faça propósito de não pecar mais. Mas se morrer em pecado mortal, não há salvação. Por isso essa afirmação da igreja. Fora da igreja, não há salvação. Não há salvação fora da igreja. Essa é a afirmação. E toda salvação vem de Cristo cabeça. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é Cristo. Só Cristo nos salva. Cristo é o nosso Salvador. Então se você, são esses dois caminhos. Ou você está seguindo a Cristo, ou você está seguindo a Satanás. Ou você está servindo a Cristo, ou você está servindo ao demônio. É só dois caminhos que existem. O caminho estreito e o caminho largo. Ou você está caminhando no caminho estreito para entrar no céu, ou você está caminhando no caminho largo para descer ao inferno. Essa é a realidade. Não podemos brincar com a nossa salvação. E a salvação é hoje. Temos que buscar todos os dias. Aquele que quer salvar, tem que buscar a salvação. Espero que tenha explicado com clareza o que a igreja ensina, que é o ensinamento da igreja. É palavra de Jesus, não é palavra minha, não é palavra do padre, nem do papa, nem do bispo. E as palavras de Jesus são imutáveis. A palavra de Jesus é sempre atual. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e por toda a eternidade. A palavra de Deus não muda. São palavras de Jesus. Fora da igreja não há salvação. Quer se salvar, busca a igreja. Porque se você estiver fora dela já era, meu irmão. Está perdido. E não vai morar com Cristo no céu. E se fosse palavra minha, era fácil você se livrar, mas não é. Está na Sagrada Escritura. Está no Catecismo da nossa doutrina. Ou você está servindo a Cristo ou está servindo ao demônio. Escolha. Você é livre para sua liberdade ter limite. Você é livre para rejeitar o mal e escolher o bem. Quando você rejeita o bem e escolhe o mal, você torna escravo dele. Amém? Estável estou a permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.